A minha convidada do Câmara por Elas de hoje tem 25 anos de magistratura. Desses 25 anos, 13 foram atuando no interior do estado, de onde também é filha. Mulher, mãe, juíza e, por conta da profissão, passou por municípios muito distantes da capital amazonense, exercendo funções judicantes, criminais e eleitorais. São regiões do estado em que parte da população é formada por povos originários. Seu mais recente projeto, lançado no mês de julho, é a Constituição Federal de 1988, traduzida para a língua indígena Nhengatu. Hoje eu recebo no Câmara por Elas a juíza da 5ª Vara Criminal de Manaus, a doutora Andréia Jane Medeiros. Doutora, antes de começarmos o nosso bate-papo, eu queria agradecer a sua presença no programa de hoje. Édria, é uma honra estar participando do programa TV Câmara, neste programa que tem parte, né, da programação da visibilidade às mulheres. Doutora, antes de nós aprofundarmos nosso bate-papo nas suas experiências profissionais, eu gostaria de saber como foi que surgiu o seu encanto pelo direito, como foi que a senhora se interessou por essa área? Na realidade, Adria, eu não consigo, na minha mais tenra infância, eu já pensava em fazer direito. Não exatamente seguir a magistratura, não em ser juíza, mas a fazer direito. Eu sou de Parintins e lá era uma cidade já, sei lá, início dos anos 80, era uma cidade muito pequena em que realmente nós tínhamos aquela visão de que o juiz, o padre, o prefeito eram as pessoas importantes do município, né, da comunidade. Então, desde lá, sempre, meu pensamento foi, vou estudar e vou fazer direito. Aí, já na faculdade, você começa a verificar todos os ramos que você pode seguir, e assim foi, até chegar à magistratura. Agora, doutora, desses seus mais de 20 anos aí de atuação, mais de 10 anos a senhora atua em municípios onde parte da população é formada ali por povos originários. Como é que foi essa experiência? Eu assumi a magistratura no ano de 1998, são 25 anos esse ano. E a minha primeira comarca se chama São Paulo de Olivença, no Alto Solimões. Em que pese eu ser amazônica do interior, eu sou de Parintins e sou da calha do Baixo Amazonas, eu imaginei assim, não, tranquilo, eu vou para São Paulo de Olivença, mas é o mesmo rio, né? Lá é Solimões, aqui é Amazonas, mas você chega lá, é uma realidade completamente diferente. É um povo com seus próprios costumes, é um povo com seu próprio meio de vida, então foi tudo um aprendizado. E São Paulo de Olivença, grande parte da população ali, em todo o Alto Solimões, é formada por vários povos indígenas, dentre eles o mais forte ali no Alto Solimões é a etnia ticuna. Foi quando pela primeira vez eu realmente tive um grande contato, né, com a problemática envolvendo os povos indígenas. Isso me leva à minha próxima pergunta, porque acredito que nessas regiões, nessas localidades, a senhora tem enfrentado alguns desafios também, pessoalmente, não só pessoalmente, mas principalmente profissionalmente. Como é que foi essa situação? Pessoalmente, assim, eu era uma jovem de 27 anos, que de repente me vi sozinha e juíza num município em que eu não conhecia ninguém, mas é tudo um aprendizado. Você é preparada para aquilo e você, né, vai vencendo os desafios. Mas um desafio, logo nos meus primeiros anos de magistratura, já em Benjamin Constant, um ano depois, passei um ano em São Paulo de Olivença, depois fui removida para Benjamin Constant. Em Benjamin Constant, com menos de um ano ali, houve o julgamento de um massacre que houve ali, chamado Massacre do Capacete, onde indígenas da etnia ticuna foram mortos por
empresários, fazendeiros, enfim, pessoas ali não indígenas de Benjamin Constant. Era um projeto, era um processo que era de competência da Justiça Federal, porém, à época não havia Justiça Federal em Tabatinga, então eles enviaram o processo para que fosse feito pelo juízo estadual, no caso, o juízo de Benjamin Constant, eu como juíza, para fazer a oitiva das testemunhas, que eram indígenas. E foi ali naquele momento que eu me dei conta do quão é difícil o acesso à justiça para esses povos. Quando eu me vi ali cercado de indígenas que sequer falavam português, aí a minha preocupação, nossa, como é que eu vou fazer a oitiva desses indígenas, dessa testemunha, desse massacre que houve, né, com os parentes deles, com os povos deles, e se eu não consigo compreendê-los. Então foi ali que eu vi a necessidade, por exemplo, de um tradutor e de tradução de documentos. Então foi ali o primeiro momento, lá no ano de 2000, em que eu vi essa necessidade de o Poder Judiciário criar soluções para que os povos indígenas tenham como chegar, serem entendidos e entender o que é a justiça, né? E a senhora tão jovem assumindo tamanha responsabilidade em uma realidade completamente diferente. Eu lembro porque assim, eu fiquei bastante nervosa. Na época, claro, não existia ainda essa comunicação, internet, então era fax. E eu comecei a receber fax de organismos internacionais, de ONGs, da ONU. Eu recebi um fax, eu acho que apagou até, mas eu guardei o quanto possível aquele fax. A ONU, e todos fazendo o mesmo pedido, que eu verificasse ali a segurança daqueles indígenas, porque eles iam fazer um depoimento sobre esse massacre, que até aquela época eles ainda eram ameaçados. Então, assim, eu lembro que eu fiquei bem nervosa, mas todos os indígenas foram ouvidos na sua língua, feito a tradução por um tradutor, que eu lembro que a gente conseguiu nomear ali, dois tradutores, a gente conseguiu nomear ali na hora, e foi feito direito. Depois foi enviado aqui para a Justiça Federal aqui, e eu acho que era a doutora Jais Afrache, a juíza federal, e foi quem levou, né, o processo e ao final sentenciou. Interessante é que apesar das dificuldades, a senhora não esmoreceu em nenhum momento. Não. E fez aí o seu trabalho brilhantemente. Eu acho que é ali que começou realmente a minha preocupação, né, não só com os povos indígenas, mas com os ribeirinhos, né, com o Amazônia da Ribeirinho, os indígenas, enfim. Com as pessoas até que não têm tanto acesso, né, à justiça. Exatamente. Doutora, em 2020 a senhora assumiu a 42ª Zona Eleitoral ali no município de Atalaia do Norte, onde também desenvolveu algumas ações naquela região, entre elas a coordenação da instalação de uma sessão eleitoral ali em uma comunidade, né, ali naquele município. Como é que foi essa experiência, como é que foi essa situação, como é que foi para a senhora coordenar a instalação de uma sessão eleitoral ali naquela localidade? Atalaia do Norte é uma comarca onde está dentro o Vale do Javari, né? O Vale do Javari é uma terra indígena aonde moram ali conhecidos, cerca de 8 povos indígenas conhecidos. E é a terra onde se tem maior conhecimento de índios isolados. E quando eu falo isolados, não é isolado fisicamente, é isolado de contato mesmo. Isso mundialmente ali no Vale do Javari, onde se encontra maiores indícios de povos isolados ainda não conhecidos. E em 2020, eu fui convidada pelo Tribunal Regional Eleitoral a realizar a eleição. A eleição municipal, lá em Atalaia do Norte. E quando eu cheguei lá,
pandemia. Nós ainda não estávamos na tinha fase essa de dificuldade da pós-pandemia. Quando eu cheguei lá para realizar a eleição, eu me deparei com esse problema. Como é que eu ia realizar a eleição? Como é que seria a propaganda eleitoral junto a essas comunidades indígenas, aí eu já falo isoladas, mas isoladas territorialmente, né? Sem que não houvesse nenhum tipo de problemas que eles pudessem enfrentar de contaminação pela Covid. E foi então que, conversando, nós criamos um protocolo, aí juntou FUNAI, Prefeitura de Atalaia do Norte, até porque eles CESAI, eram um grupo de risco. Grupo de risco, CESAI, juntamos vários órgãos ali e criamos um protocolo para a realização das eleições no Vale do Javari. E um dos itens que eu vou falar desse protocolo foi sobre a propaganda eleitoral. Então, nós realizamos a propaganda eleitoral via rede rádio. Rede rádio é aquele que a gente, câmbio, aí lá. Sim. Por quê? Porque toda a comunidade tem um rádio de comunicação em que, através da CESAI ou da Univaja, que é a União dos Povos do Vale do Javari, é a união de todos os povos, eles têm a Univaja, e eles se comunicam. E nós reunimos e fizemos assim. Então, a propaganda eleitoral foi realizada da seguinte forma. O candidato a prefeito tinha ali, nós fizemos duas sessões de propaganda, e ele ali tinha 10 minutos para falar sobre quais eram os projetos dele, caso eleito, para as comunidades indígenas. E eram 4 comunidades conectadas ao mesmo tempo. Então, ele falava esses 10 minutos e nós tínhamos 4 tradutores, cada um para uma língua. Aí ele terminou de falar e veio o tradutor Marubo, que traduziu para a aldeia Marubo, aí o tradutor Canamari, que traduziu toda a propaganda política daquele candidato para a língua Canamari e para o povo Canamari, Matiz e Maiuruna, da mesma forma. E quanto aos candidatos a vereadores, nós fizemos a leitura do nome e do número. Então, assim, dessa forma, nós fizemos com que a eleição se tornasse segura e ao final, realmente, quando o período eleitoral terminou, não foi verificado nem grandes contaminações, nem grandes casos durante esse período eleitoral no Vale do Javari. Foi uma grande mão de obra ali, com várias pessoas envolvidas. Várias instituições. Mas que no final foi um grande sucesso, porque realmente não houve casos de Covid relatados durante o processo eleitoral lá no Vale do Javari. E nesse momento foi quando eu recebi da Univaja um pedido, pois uma das aldeias mais distantes da sede de Atalaia do Norte não tinha sessão eleitoral, que era justamente a comunidade Marunal, que são três aldeias. O Marunal são 3 aldeias da etnia Marubo, e para eles exercerem o direito ao voto, eles tinham que viajar 4, 5 dias para a comunidade mais próxima para então votar. E nisso, só nessa viagem, já excluíam as mulheres. Só iam os homens e os homens mais fortes. Então, era excluído aí as mulheres, idosos ou indígenas com algum problema físico ou algum problema de saúde. Então, só aí eles já eram excluídos do voto. E então nós acabamos montando todo o projeto, entrei em contato com o TRE, houve o resultado positivo do TRE para nós criarmos essa sessão que chama Sessão 37. E em setembro de 2021,
Nós estivemos lá, inclusive nós dormimos lá, os servidores do TRE, tínhamos também 3 servidores do TSE lá, onde nós fizemos todo o cadastro dos eleitores, aí foi jovens, mulheres, idosos, todo mundo cadastrado, e nessa última eleição já houve, né, a instalação, já havia a instalação da sessão e todo mundo lá pôde votar. Doutora, eu quero falar agora do seu projeto mais recente, né, que a senhora lançou no mês de junho, aí um projeto, a senhora coordenou o projeto, né, de tradução da Constituição Federal de 1988 para a língua, né, Nhengatu. De onde surgiu a ideia desse projeto? Como é que foi até, né, a entrega, de fato, do material pronto? Bom, a ideia do projeto surgiu através de um outro projeto que nós temos, que é um projeto de tradução de cartazes sobre a audiência de custódia para línguas indígenas. É um projeto que iniciou no ano de 2021, lá no município de São Gabriel da Cachoeira, que foi um projeto iniciado e levado a cabo pelo CNJ através do programa Fazendo Justiça e da advogada doutora Luana Marley, que é coordenadora do projeto Fazendo Justiça no Amazonas, que é um projeto do CNJ, e lá foi traduzido para 3 línguas. E em seguida, eu como coordenadora das audiências de custódias no Tribunal de Justiça do Amazonas, e em conversa com a doutora Luana Marley, a gente resolveu estender esse projeto para o Alto Solimões e Vale do Javari. E lá nós fizemos a tradução desses mesmos cartazes para as línguas ticuna, que é a do Alto Solimões, que pega ali, envolve ali de Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio do Içá, isso toda ali é muito forte a presença dos indígenas da etnia ticuna. E também mais 3 línguas dentro do Vale do Javari, que foi a língua marubo, matiz e canamari. Sabe que o engraçado é assim, que logo no nosso projeto constava uma língua só, né? Era a língua ticuna e uma língua do Vale do Javari. Quando nós chegamos lá para nos reunir, para ouvi-los, para escutá-los, né, ali, os povos ali do Vale do Javari, e eles viraram e disseram, não, doutora, uma língua só não vai contemplar, tem que ser, a gente tem que fazer também, porque era marubo, né, tem que fazer também matiz e canamari para poder envolver. Então, assim, sem escutá-los, não adianta, a gente pode querer montar o melhor projeto, o projeto mais bonito, mas sem essa escuta dos povos indígenas, a gente não vai saber realmente o que vai chegar e como vai chegar até eles, né? E foi então que foi fechado, e em março desse ano, a ministra Rosa Weber, com a comitiva dela, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, esteve em Tabatinga e em uma aldeia do Vale do Javari, da etnia marubo, para lançar esses cartazes. Em Tabatinga nós lançamos o da etnia ticuna e no Vale do Javari nós lançamos das outras 3 línguas, marubo, matiz e canamari. E lá houve todo um processo de escuta por parte da ministra dos problemas que o Vale do Javari tem enfrentado. Eu acho que é de conhecimento público, inclusive o assassinato do Bruno, e, que é um indigenista que tinha um amor muito grande pelo Vale do Javari e um trabalho excelente, inclusive ajudando a Justiça Eleitoral a montar as sessões eleitorais dentro do Vale do Javari, e também do jornalista Dom. E isso era só um dos fatos que aconteceu, que ganhou grande repercussão de toda a violência que aquele povo ali do Vale do Javari enfrenta diariamente. E a ministra, então, fez essa escuta e ali, inclusive, ela
ela se prontificou a marcar a data do julgamento do marco temporal para junho, que ocorreu. Infelizmente, houve um pedido de voto, mas ela cumpriu ali o que ela prometeu para os povos indígenas do Vale do Javari, que foi colocar em pauta o processo do marco legal. E quando, na volta, ela realmente disse assim, nossa, eu não sabia que ia ter, que é de grande importância para os povos indígenas ter alguma coisa na língua deles. Traduzir esses cartazes implica no momento em que um jovem, por exemplo, quando é preso, ele fala português, mas daí a falar, porque português não é a língua materna deles. Eles têm a língua da própria etnia, seja Matiz, seja Marupi, seja Canamaris, né? E então esse jovem quando há algum problema, quando chega à justiça, principalmente a justiça criminal, a gente vai falar em tornozeleira eletrônica, vai falar em liberdade provisória, vai falar... E para ele ficava assim, sim, eu falo português, mas o que é a tornozeleira eletrônica? O que é liberdade provisória? Porque eles falam o português coloquial, não esse português. E a partir do momento que tem um cartaz ali, que ele pode ler na língua dele, que ele tem direito a um tradutor, caso haja necessidade, e a explicação de tudo que vai acontecer naquela audiência, ele passa a compreender melhor e a responder melhor também perante a justiça, não é isso? E a ministra Rosa Weber, ali naquele momento, ela teve consciência do que era aquilo. Foi quando ela veio com a ideia de, olha, vamos traduzir para uma língua indígena a Constituição. Aí eu, pô, legal, né? Aí ficou todo mundo falando assim, a gente vai traduzir tudo ou traduzir só uma parte. Foi quando ela virou e disse, não, a tradução tem que ser na íntegra, né? A Constituição inteira. Eu, nossa, né? Que projeto maravilhoso. Um grande projeto. Foi quando foi decidido pela língua Nhengatu, e foi quando eu e a Luana, que levamos esse projeto, a coordenação realmente do projeto foi levada aqui no Amazonas por nós, foi quando a gente foi convidar os indígenas falantes de Nhengatu para entrar no projeto. E vou dizer para você, nós encontramos pessoas maravilhosas, como o professor Edilson Baniwa, que é um professor doutor, linguista, cuja a língua materna é Nhengatu, e outros professores, como o professor Edson Baré, porque você sabe que o Nhengatu ele é falado do Alto Rio Negro, lá de São Gabriel da Cachoeira, passando pelo Médio Amazonas, chegando até o Médio Tapajós, Santarém. Então, nós pegamos tradutores de todas essas partes para juntar e todo mundo traz, numa espécie de, num trabalho conjunto, nós conseguirmos fazer essa tradução nesses 3 meses e meio. A Constituição foi dividida em blocos, e nós dividimos, eram 11 tradutores, e logo no início, eu e a Luana ficamos até surpresos que eles começaram, a gente criou um grupo de WhatsApp, onde nós conversávamos sobre a tradução. Foi quando eles começaram a vir, mas doutor, olha, a gente está com dificuldade de alguns termos, como taxa, juros, pensão alimentícia. Como é que eu vou explicar pensão alimentícia? E aí foi quando eu e Luana tivemos a necessidade de criar uma outra figura dentro do projeto, que é a figura dos consultores. Aí nós convidamos mais 3 indígenas, não falantes de Nhengatu, mas atuantes na área de direito, a advogada Inori Canamari, e 2 estudantes de Direito da Universidade de Brasília, da UNB, que um é da etnia Marubo, do Alto Solimões, e a outra é da etnia Tuiuí, da etnia ali no
São Gabriel da Cachoeira. Então, nós convidamos e elas passaram a ser consultoras junto comigo e Luana. Foi quando a gente tentava traduzir a Constituição para um português mais diário, mais coloquial, para poder eles traduzirem para o Nhangatu. Então, foi todo esse trabalho, mas ficou um trabalho belíssimo. Nós temos aqui um exemplar, ó. Ficou um trabalho belíssimo, com a apresentação da ministra Rosa Weber. Aqui foi um trabalho que foi pela primeira vez, né, no Brasil, em que a nossa Constituição é traduzida para uma das nossas... Você sabe que no Brasil nós temos mais de 273 línguas indígenas, né, que são faladas. E isso é a primeira vez. Realmente é um projeto belíssimo que eu espero que seja só o primeiro. E que venham outros projetos que nem esse projeto, não só da Constituição, mas de outras leis de grande importância, como a Lei Maria da Penha, como o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, leis para poder... para que faça com que essa parte, esses brasileiros também tenham esse acesso mais fácil à justiça e tenham conhecimento de seus direitos e deveres também, como todo e qualquer brasileiro. Agora, doutora, esse projeto tão necessário e pioneiro, além de ser importante para essas pessoas, eu acredito que tem ali a sua importância para a senhora também, né? Sabe que as pessoas até perguntam, eu sou juíza criminal, né? Sou juíza da 5ª Vara Criminal. Então, assim, como é que eu sou da área criminal e de repente sair para todos esses projetos? Mas eu costumo dizer que eu sou parentinense, eu nasci na diversidade. Em Parintins nós temos o Festival Folclórico de Parintins, que é uma explosão de cultura e respeito à diversidade. Então, eu nasci naquilo. Então, eu nasci vendo e respeitando as tradições dos povos indígenas, com as suas manifestações culturais, com suas línguas. E, desde lá, eu já nasci com isso. E Vale do Javari, eu costumo dizer que é um lugar que eu acho que meu espírito também está ali. É um lugar que eu tenho um profundo encanto, um profundo respeito também ali no Vale do Javari. A gente percebe o seu engajamento, a sua determinação e o carinho com que a senhora fala desses projetos, das suas experiências nessas localidades, nessas regiões. E eu queria saber como é que essa vivência, apesar da senhora ser parintinense, quando a senhora foi ser juíza numa localidade um pouco mais distante, com uma realidade totalmente diferente, a senhora se viu num ambiente diferente, com uma realidade diferente, com desafios também. Como é que essas experiências nesses interiores impactaram na sua vida profissional e pessoal? Quando a gente... tudo, acho que se resume a respeito e escuta. Porque a partir do momento em que você está fora do seu meio e começa a lidar com diferentes, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar e a segunda é escutar. Né? Esse processo de escuta, eu sempre digo, é o processo de escuta. E não é só com os povos indígenas, é com os ribeirinhos, é com toda a minoria, comunidade LGBTIQ+, QIA+, povos indígenas, ribeirinhos, negros. Então, é respeito e escuta. Então, isso eu aprendi muito em toda essa... Aliás, até hoje eu venho aprendendo a cada dia mais, um pouco mais, a respeitar e a escutar. Não sei se a senhora se enxerga dessa maneira, mas a senhora é uma ferramenta de mudança na vida dessas pessoas. Como é que a senhora se sente sendo essa ferramenta? Uma advogada, que é uma advogada indígena da etnia Canamari, a Inori, que ela fala isso. E eu fico toda constrangida, assim, porque, assim, a minha luta está dentro da minha profissão. É claro que, assim, tem todo uma parte pessoal minha, um gosto
pessoal meu. A gente percebe o carinho que a senhora fala do assunto. Eu amo o Amazonas, eu amo a floresta, eu tenho maior orgulho de ser amazônida, de ser parintinense, de ter, sabe, toda essa cultura, de participar de toda essa diversidade. E eu tento trazer isso para dentro da magistratura, tento quebrar um pouquinho os muros, né? Abrir as portas da magistratura de forma a esse povo ter um pouco mais de acesso ao que todos nós temos, né? Acesso ao poder judiciário, acesso a ter conhecimento, inclusive a seus próprios direitos. Então, assim, eu só sou um instrumento, né? E agora eu fico feliz quando pessoas realmente me dão confiança e esses projetos têm toda essa, né, esse resultado aí muito bom. Agora eu e você que está em casa nos acompanhando, nós conhecemos um pouco da doutora Andréia Medeiros, mas a gente agora quer ir para um lado mais pessoal. Nós conhecemos aí um pouco das suas experiências profissionais, da senhora enquanto juíza, mas e a Andréia mãe, mulher? A senhora aí também, a nossa produção já andou pesquisando que a senhora é torcedora do Bambá Caprichoso. Como é que é a Andréia ali no mais pessoal? Pergunta difícil quando perguntam sobre nós mesmos, né? É difícil. Bom, eu sou amazonense com muito orgulho. Costumo dizer que eu sou desse rio, desse sol, dessa selva, né? E ela é parte de mim, tudo isso é parte de mim. Sou parintinense, de família, de mãe parintinense, irmãos parintinenses, todos torcedores do Caprichoso desde sempre. Família toda zoada, então. Sou mãe, mulher, lutadora, magistrada por profissão. E assim, eu acredito que eu posso dizer que sou uma mulher comum, com muita força, com muito orgulho de quem é e com muita garra para lutar e para desenvolver um bom trabalho. Doutora, estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria muito agradecer a sua presença no Câmara por Elas de hoje, parabenizar pela sua atuação à frente ali da 5ª Vara Criminal aqui em Manaus, mas também nesses projetos, digamos, paralelos que a senhora também faz, porque a senhora é engajada, porque a senhora quer, porque a senhora gosta, e a senhora é exatamente essa ferramenta de mudança na vida das pessoas. Eu queria agradecer a sua participação e a senhora tem uma doação para fazer aqui para a Câmara Municipal, eu quero né? agradecer também o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar para todos os telespectadores aqui da TV Câmara. E queria deixar aqui, em nome do Poder Judiciário, do programa Fazendo Justiça, do STF, CNJ, aqui a nossa Constituição. Deixar aqui para a Câmara, que a Câmara também é a casa do povo, então deixar aqui como um presente para que, se alguém quiser acessar e quiser dar uma olhada, nós temos aqui, tá bom? E a gente agradece mais uma vez a sua participação em nome do presidente da Casa aqui da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André, agradecer essa obra-prima, né, essa ferramenta tão necessária, tão importante e pioneira, né, aqui no nosso estado, certamente vai ajudar muitas pessoas que vierem até a Câmara Municipal. Só um recadinho, quem quiser acessar a Constituição, nós já temos ela no site do Supremo Tribunal Federal e a partir da semana que vem já estaremos também com ela na forma digital, dentro do site do Tribunal de Justiça do Amazonas. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença no programa de hoje. Esta edição do Câmara por Elas fica por aqui, mas semana que vem nós temos um novo encontro marcado aqui pelo canal 6.3 na TV Câmara, a TV dos Manauaras. Até lá!